A gente conversou aqui que você já teve um projeto de um programa de rádio. Sim. E você tem vontade de continuar esse projeto, ou mesmo fazer um podcast pra tirar dúvidas de garotas? Sim, porque eu gosto de falar sobre isso. Você fala muito naturalmente. Sim. E são muitas coisas que pra grande maioria da população é tabu. E as pessoas até têm vergonha de perguntar e tudo mais. Seria bacana. Como que seria um podcast seu? É porque assim, eu penso que antes eu também já foi um tabu pra mim, entendeu? O que me fez mudar esse tabu, o que me fez quebrar isso, foi o conhecimento. E a única forma de quebrar esse tabu com as pessoas é levando conhecimento a elas, tratando isso com naturalidade. A galera te para na rua pra fazer pergunta, assim, tipo... Não, de parar na rua mesmo pra tirar foto. É só porque é fã dos vídeos, sim. Mas não chega muito com... Não tiram dúvida com você? Me ajuda. É difícil, porque eles já... Quando eles chegam, eles já estão com aquele medo, com aquele receio, né? Eu Tem medo, né? Como se eu fosse... Você repara que eles estão te olhando de longe, assim, Isso, sabendo quem é, mas tem vergonha de chegar. Tem vergonha, às vezes fica assim, será que é ela? Será que não é? Aí vê a tatuagem, já é ela. Aí, Vê a rabeta. Também, talvez. Você tem um filho. Um filho. Tem quantos anos? 10. Você acha que daqui a alguns anos ele vai estar na adolescência? Pode ser que a molecada que seja amigo deles fala, eu vi um vídeo da tua mãe. Isso já passa pela sua cabeça? Já, mas eu tento conversar com ele com isso naturalidade, para que quando isso acontecer, ele levar isso da forma mais natural possível. Ele sabe do seu trabalho? Sabe. Como que é esse papo, assim? Eu tenho pergunta porque eu sou muito transparente, então eu tento explicar. Porque, assim, todo mundo faz. Um dia ele vai fazer também, entendeu? Todo mundo faz. Nós nascemos através do sexo. E quanto mais natural você tratar disso, menos riscos você corre, entendeu? Questões de doenças, tudo. Porque, assim, quando você fala sobre isso abertamente, não tem por que a pessoa recorrer à internet e ter informação errada, entendeu? Eu acho que isso deveria ser um assunto que os pais deveriam falar mais, né? Eu tô te perguntando que eu tenho uma filha de 10 anos. Certo. Mesma idade do seu filho. E eu tenho, assim, ainda um certo tabu de conversar com ela sobre isso. Ela já tá numa idade que começou a receber cartinha de menino, mandando cartinha e tudo mais. E eu, lembrando com os meus 10 anos, eu já sei que nessa fase já começa a ter curiosidade, começa a procurar. Sim. Então, assim, não é criança. Não, mas é criança, na minha época, com 10 anos, 94. Mas 10 anos hoje já é muito mais avançado. Então aí que tá. Sabe, é uma dúvida minha que você faz com seu filho e também pra galera que tá assistindo a gente. Eu acho que assim, idade. você deve conversar com ela. Por quê? Porque se ela sabe o que é certo e o que é errado... porque assim, você não pode, isso é errado. Mas o que é errado? As crianças não sabem. Você tem que explicar, você tem que mostrar pra ela tem que saber. Porque assim, o meu primeiro contato foi com 7 anos. Eu fui saber como era, eu tinha 7 anos. E isso me ajudou, porque quando eu acho que eu tinha uns 8 anos, teve um amigo do meu pai que ele queria passar a mão na minha buceta. Sim, só que assim, eu já sabia que não podia, que era errado, eu tive aquela informação. E isso me ajudou. Eu falei assim, não, você tá louco? Não. Aí eu te dou dinheiro. Eu falei, não, eu fui lá atrás do meu pai. E se eu não soubesse? Você contou isso pro seu pai? Contei. Só pra recapitular aqui, você com 7 anos, você falou que teve o primeiro contato. Contato assim, de saber sobre. A informação. Foi o quê? Que você viu? Na escola, a professora, na primeira série, ela foi lá, fez o gestinho, pegou um lápis, pegou o dedinho, falou assim, esse aqui é os meninos, esse aqui é as meninas, e fez lá. E é isso que acontece pra ter filho. Tá. Com 8 anos, um amigo do seu pai... Isso. Ele... Abusou. Ele não, assim, ele tentou. queria... Ele te assediou. Isso, ele me assediou. Foi num ambiente familiar ali. Ele tava na sua casa. Na minha casa. E aí eu... Não, você tá louco? Eu não deixei nem ele chegar perto de mim. Aí eu falei pro meu pai. E o que aconteceu? Então, aí... Seu pai deve ter revoltado. Eles conversaram lá. E aí depois disso, também, quando eu tinha acho que 10 anos, também, um outro amigo também... Olha, gente, amigo pra caralho. É muito perigoso isso. E um outro amigo também
ele sempre falava, quando você for grande... Não, quando você for grande assim. Quando você quiser, ele falava assim pra mim, quando você quiser aprender a fazer sexo, eu te ensino. Porque aí, quando você tiver seu namoradinho, você não vai passar vergonha, você vai saber como faz. Isso, quantos anos você tinha? Eu tinha uns 10 anos. Tô com 10 anos. Gente. Então, mas eu já sabia que isso era errado, entendeu? Isso eu já sabia. Desde os meus 7 anos, eu já tinha tido um entendimento. Então, pra vocês verem como é importante ter informação. Então você é a favor de ter educação sexual no colégio? Sim, tem que ter desde pequeno, tem que ser falado disso. E o pai e a mãe tem que falar abertamente disso com os filhos, para os filhos falarem para os pais, porque se o filho não tem confiança de falar isso pro pai e pra mãe, independente se for um amigo, se for um coleguinha, um priminho, ele não vai falar pros pais se os pais não falam disso com ele. Ele vai falar pra uma outra criança, entendeu? Se o pai e a mãe conversam abertamente sobre isso com os filhos, se acontecer uma coisa igual aconteceu comigo, ele vai ter coragem de falar com os pais, porque ele tem essa liberdade. Essa informação ajudou você a escapar de um abuso? Sim, me ajudou, porque se eu não tivesse... Eu tenho um lance que eu converso com a minha filha, que é o seguinte, não é pra você sentar no colo de ninguém, não é vai lá na casa, senta no colo do tio, no colo do... Você já é uma mocinha, não tem esse lance de sentar no colo, porque tem muito isso, né? Você viu a minha aqui falando, ela teve 2 experiências de amigos do pai que assediaram ela, né? E geralmente é parte de dentro, assim, né? Do círculo ali, mano. Do ciclo de amizade. Eu trabalho com teatro já há muito tempo. E eu tenho muitos amigos que sofreram assédio, sofreram abuso de criança e todas as histórias são essas. São de pessoas familiares, é o vizinho que ficava tomando conta. Cara, isso é muito sério. Isso é muito sério. E se a criança não tem mesmo, se ela não tem essa descoberta antes, não estou dizendo descoberta em relação, mas saber como é que funciona a falta de informação, isso pode mudar, isso é um trauma na vida da pessoa. Com certeza, mano, com certeza. E, mano, isso a gente tá falando aqui de um caso, mas é mais comum, infelizmente, do que a gente imagina, né? De tipo assim, de tantos e tantos casos que devem existir por aí. Todos os dias, em muitas famílias. E no caso da Mia, ainda o conhecimento acabou salvando ela de uma situação, né, que realmente poderia ser traumática. E mesmo assim você não esquece, né? Você vê que é uma coisa... Eu falo sobre isso e eu uso isso a meu favor, assim, pra alertar outras pessoas.